A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra da Vila Ré deste dia 22 de agosto, queridos. Segundo Reis, capítulo 5, onde Deus mandou a sua santa palavra, falando com as nossas almas, alegrando nossos corações. Nosso querido irmão cooperador Lino pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus glorioso. Deixemos aqui, querido, nossos pedidos de orações. Deus sabe todas as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá? Deus abençoe grandemente a todos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do seu bom Espírito, no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E logo levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e
veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu servo entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se. E foi-se dele a uma pequena distância. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa época dos acontecimentos que nós acabamos de ler, naquela época a lepra não tinha cura. Quem tinha lepra estava praticamente condenado à morte. E as consequências de quem tinha lepra eram das mais terríveis possíveis, porque a pessoa morria gradativamente, e não só o peso da doença, mas também o isolamento social, que essa pessoa tinha que estar submetida, pois ela não podia habitar na cidade, ela não podia habitar junto aos seus parentes, não podia frequentar a sinagoga, ela tinha que viver fora do convívio da sociedade. E como não tinha cura, e para o judeu naquela época, a lepra era sinônimo de um castigo divino. Então ela tinha uma pecha que não era só a doença propriamente dita. E a lepra, irmãos, que hoje sabemos tem cura, também conhecida como hanseníase, mas naquele tempo não tinha. E aquilo que a pessoa tocasse ficaria imunda. Por isso ela tinha que viver fora do convívio social. E este homem, como foi lido aqui, era um sírio, um general, alguém de posição, de status. E tudo indica, irmãos, que o que ele tinha de lepra era algo que ficava desapercebido da grande maioria das pessoas. Possivelmente ficava sob a sua vestidura, sobre o seu uniforme, sobre a sua farda. Mas o fato é, irmãos, a lepra não tinha cura. E aquilo se alastrava. E a depender da extensão dessa lepra, a pessoa não conseguiria mais exercer as suas atividades. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que este mesmo general, esse mesmo povo, o povo sírio, foi quem subjugou o povo de Israel por determinação divina, por ordens divinas, porque o povo de Israel foi rebelde na presença do Senhor. E o Senhor determinou que o povo de Israel seria levado cativo, e foi levado cativo pelos sírios. E este homem, este general, foi um daqueles que, invadindo Israel e trazendo muitas pessoas cativas, mataram muitas pessoas, fizeram um estrago muito grande e trouxeram algumas pessoas cativas, como esta menina que assistia na sua casa e trabalhava para sua esposa. Glória ao nome santo do Senhor. E o que nós vemos aqui, irmãos, é uma criança, uma menina, que não se fala a idade dela, não se menciona a idade dela, mas que provavelmente teve a sua família dizimada, teve os seus sonhos cancelados, seus sonhos destruídos, teve o seu passado destruído por este exército inimigo. Mas ela, vendo a situação do seu senhor, ela diz para sua senhora: Oxalá o meu Senhor estivesse em Samaria, diante da presença do profeta, e ele o curaria da sua lepra. Glória ao nome santo do Senhor. Ela veio cativa, ela veio tirada da sua família, tirada do convívio da sua terra, dos seus entes queridos, mas tudo indica, irmãos, que ela não perdeu a fé. Glória ao nome santo do Senhor. Ela não esqueceu que em Israel havia um Deus criador, um Deus todo-poderoso, e que ele tinha constituído profetas na terra. E Eliseu era o profeta naquela época,
E ela então diz: minha senhora, se o meu senhor estivesse diante do profeta, ele o curaria. Irmãos, mesmo nesta condição, ela não perdeu a essência, ela não perdeu a caridade. Glória ao nome santo do Senhor. Ela não tinha no seu coração desejo de vingança. Oh, glória ao nome santo do Senhor. E já no início desta palavra o Senhor nos diz: se o teu inimigo te fez alguma coisa, te causou algum prejuízo, não tenha vingança no teu coração. Glória seja o Cordeiro de Deus, porque diz o Senhor: minha é a vingança. Glória seja a Deus. E esta menina, irmãos, dando esse recado à sua senhora, esse homem foi ao seu senhor, ao rei, e disse: olha, assim disse essa menina. E o rei prontamente fez cartas e juntou lá algumas coisas, dinheiro, o que valia à época, vestidos, tesouros, enfim, e mandou ao rei de Israel. Glória ao nome santo do Senhor. E ele foi, irmãos, a distância de onde eles estavam, de Damasco a Samaria, era uma distância considerável. Naquele tempo, obviamente, os meios de transporte eram o quê? Eram cavalos, eram jegues, eram meios primitivos se comparado aos meios de hoje. E esta viagem duraria pelo menos uns 10 dias. E assim ele foi, assim ele fez. Chegou até o rei de Israel, apresentou as cartas. O rei de Israel, como nós vimos aqui, se indignou com aquela situação. E logo pensou no seu coração: o que ele busca é uma ocasião para novamente guerrear contra Israel. Glória seja o nome santo do Senhor. Irmãos, para quem está acostumado com guerra, para quem vê maldade em tudo, até mesmo onde há bondade se olha maldade. Glória ao nome santo do Senhor. Nem tudo que parece maldade é maldade. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, o rei sírio, ele pedia para que o rei de Israel então interviesse na situação de Naamã, como acreditando que ele fosse capaz de fazer alguma coisa. E o rei se indigna, rasga os seus vestidos. E então, irmãos, Eliseu, que fica sabendo, se indigna com aquela situação e manda dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Glória ao nome santo do Senhor. Deixe ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, não é o profeta falando, mas é Deus falando com a sua igreja. Saibamos todos nós, há Deus no nosso meio. Glória seja o nome santo do Senhor. Não importa qual seja a sua enfermidade, seja ela material, seja espiritual, não falta poder ao nosso Deus para estabelecer e determinar a cura, se for da vontade dele. Glória seja o nome santo do Senhor. E assim, irmãos, ele disse: deixe-o vir a mim. E Naamã então foi, e ele já imaginava que seria então recepcionado com honras, porque de fato ele era um homem de posição. Diz a palavra aqui que era um homem valoroso, independentemente da posição, era um homem valoroso. E por ele Deus havia dado libertação aos sírios. Então ele tinha valor, não cria em Deus, porque naquele tempo os sírios, eles eram, irmãos, politeístas, acreditavam em diversos deuses, mas não acreditavam no Deus verdadeiro. Glória seja o nome santo do Senhor. Então ele foi arrazoando no seu coração: eis que eu vou chegar lá, por certo vai ter uma comitiva me esperando, vão estender o tapete vermelho, e ele há de fazer lá alguma cerimônia, deve fazer tudo aquilo que é um ritual na cabeça dele, e por certo, alcançarei alguma benesse da parte do Deus de Israel. Mas não foi assim, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Pois ele foi em direção ao homem de Deus, e chegando lá, nem mesmo Eliseu saiu ao seu encontro, mas mandou um moço ir ao encontro dele, e passou a ele uma determinação: pede para que ele vá e se lave 7 vezes no Rio Jordão. Peça para que ele se lave 7 vezes no Rio Jordão. E foi dado o recado, e Naamã se indignou. Irmãos, toda essa contextualização, e daqui a pouco o Senhor fala diretamente aos nossos corações. E ele se indignou e foi reclamando pelo caminho: puxa vida, mas não tinham rios melhores na Síria?
Farfar e Abana não são rios melhores, não são rios limpos. Glória ao nome santo do Senhor. Eis que ele nem sequer saiu ao meu encontro. Glória seja ao nome santo do Senhor, irmãos. Quem é dado a honraria, fica esperando honrarias humanas. Nós aqui não esperamos honrarias humanas, nós esperamos que Deus nos honre pela fé. Glória ao nome santo do Senhor. E ele reclamando, até que um dos seus servos disse: meu Senhor, meu Pai, se ele te pedisse coisa mais difícil, não farias? Ele te pediu apenas para mergulhar 7 vezes. Glória ao nome santo do Senhor. Queira Deus, irmãos, que haja humildade no nosso coração para ouvir o conselho daquelas pessoas que julgamos ser mais simples que a gente, porque a arrogância não nos leva a lugar nenhum, o orgulho não nos leva a lugar nenhum. Eis um homem orgulhoso, eis um homem arrogante. Pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua prepotência, não teria alcançado o benefício das mãos de Deus, mas ele cedeu ao conselho do seu servo. Meu Senhor, o que ele te pediu foi uma coisa relativamente fácil. Glória ao nome santo do Senhor. Lava-te 7 vezes, dá o benefício da dúvida. E Naamã ouviu os conselhos desse seu servo. Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurados seremos nós, irmãos, se ouvirmos o conselho deste Senhor maravilhoso, que nos manda a sua palavra aqui hoje. E ele então mergulhou 7 vezes. Por certo, mergulhou 1, 2, 3 e nada aparecia. Mas por que 7 vezes? E mergulhou a 4ª, mergulhou a 5ª. Glória ao nome santo do Senhor. Mergulhou a 7ª e a sua carne tornou-se como a de um menino. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, Deus poderia dar a cura àquele homem no seu primeiro mergulho. Não precisaria 7. Mas no primeiro mergulho, no segundo, Deus estava libertando ele de todos os outros males. Glória seja o nome santo do Senhor. Em qual mergulho você está, irmão? No primeiro? No segundo? No terceiro? Não desista. No 7º mergulho o Senhor te libertará. Glória ao nome santo do Senhor. Não desista, irmãos. Ele pode fazer sim no primeiro, mas se ele te pediu 7, que sejam 7. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, levantou-se e a carne dele, a pele dele esteve como que a de uma criança. Glória seja ao Cordeiro de Deus. Ficou maravilhado com o que Deus fez. Voltou até o homem de Deus e disse para ele aquilo que nós lemos aqui. Ficou maravilhado, porém disse ele: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. Ou ainda, quando ele ofereceu os benefícios, quando ele ofereceu tudo aquilo que ele levou em troca do milagre. Glória seja ao Senhor, irmãos. O milagre é de graça. Glória seja ao nome santo do Senhor. Quem pagou o preço da nossa libertação, quem pagou o preço do nosso resgate, foi o Senhor Jesus. Glória seja o Cordeiro de Deus. Então não pagamos pelo milagre, irmãos. Viesse buscar um milagre, saiba, o milagre custa apenas a obediência da tua alma. Glória seja o nome santo do Senhor. E ele então, irmãos, ele voltou com a sua comitiva e veio, pôs-se diante do homem de Deus. E eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão como Israel. Pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. E ele ofereceu, e ele não aceitou, Eliseu não aceitou. E disse Naamã: seja assim contudo, desse a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao teu Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Voltou incrédulo, voltou convertido. Glória seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor converta o teu coração aqui hoje. Glória seja o nome santo do Senhor. Se você despreza o que é simples, irmãos, não faça isso, porque Deus opera na simplicidade. Glória seja o nome santo do Senhor. A lepra, irmãos,
Às vezes temos lepras espirituais que ninguém vê, que está debaixo do nosso manto, está debaixo das nossas armaduras. Ninguém sabe, ninguém vê, mas o Senhor sabe a lepra que temos em cada um que tem em cada um de nós. E hoje, por esta palavra, o Senhor te cura da tua lepra espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. Uma das características da lepra, irmãos, é que ela torna a pele insensível. Ela torna a pele insensível ao tato, ao calor, ao frio. Glória seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, que a lepra espiritual não te torne insensível à visitação de Deus, que a lepra espiritual não te torne insensível à necessidade do teu irmão, mas que hoje tu sejas liberto da tua lepra espiritual para sentir a presença de Deus, sentir que Deus está tocando na tua alma. Glória seja o nome santo do Senhor. E este homem, irmãos, saiu, veio incrédulo, desprezou as águas de Samaria, mas ao final recebeu a sua libertação, recebeu a sua cura. Ao desprezar a água, desprezou tudo aquilo que foi dito, do que ele deveria fazer, mas fez. E quando recebeu, aí também se comoveu, se converteu, o que não era comum para os homens sírios da época. E ao invés, irmãos, de deixar aquilo que ele trouxe como pagamento do seu benefício, pediu para o homem de Deus: me permita levar um pouco das terras de Israel, para que eu leve para o meu país, para que eu leve aonde eu esteja, como uma recordação, ou como um memorial daquilo que ele alcançou de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Tu não levarás terras hoje, não a terra de Israel, mas tu entrarás na terra prometida por Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Conserva-te fiel a Deus. Guarda a graça do Filho de Deus no teu coração. Não deixe que a lepra se instale no teu coração, para que o Senhor também te dê a terra prometida lá nos céus. Glória ao nome santo do Senhor. Saiu convertido, irmãos. Recebeu um milagre. Saiu convertido. Levou a terra como lembrança, para ter como uma forma de um memorial, e ainda pediu para o homem de Deus: eis que voltarei para a minha terra, estarei em algum momento junto do meu Senhor, perdoe o teu servo, porque em algum momento, quando o meu senhor, o rei assírio, ele se prostrar diante de Rimon, que era um deus assírio, quando ele se prostrar, eu estarei com ele, terei que estar com ele, e ele se apoiará no meu braço. Mas desde já eu peço-te, perdoe o teu servo, porque terei que estar com ele. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor diz para cada um de nós aqui: você não se prostrará diante de nenhum outro Deus, de nenhum outro ídolo, porque só há um Deus verdadeiro, capaz de dar cura à nossa carne, mas muito mais a cura para as nossas almas. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o que podemos aprender na simples leitura dessa palavra? Um homem arrogante, um homem de posição, de status, mas diz aqui, era um homem valoroso, ele tinha os seus valores, e diz aqui, um homem valoroso, mas tinha lepra. Todos nós temos um mas, irmãos. Somos servos de Deus, servas de Deus, mas que o mas que tenhamos não nos desqualifique na presença de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Ou que seja, ele tem essa enfermidade, ele tem esse perfil, ele tem essa característica, mas é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Sejamos, irmãos, como este homem, tenhamos os nossos penhores como cristãos, mas como cidadãos, sejamos valorosos na presença de Deus, mas valorosos também na presença da sociedade, porque nós damos testemunho de que Deus é um Deus de milagre nas nossas vidas. Glória ao nome santo do Senhor. E o profeta Eliseu disse a ele: vai em paz, e foi-se a uma pequena distância.
Nós não lemos o capítulo todo, irmãos, mas quem tiver oportunidade, lê em casa. O jovem Gease que assistia Eliseu, na sequência ele foi atrás de Naamã e proferiu uma mentira, porque o homem de Deus não recebeu nenhum benefício, nenhum prêmio, nada que foi trazido por Naamã, porque o dom é de Deus, quem dá é Deus, quem faz é Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Quem faz, irmãos, Deus pode se usar de cada um de nós, mas quem faz a obra é Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Que nós, irmãos, que sejamos instrumentos na mão de Deus, mas o que Deus fizer por meio de nós, que não esteja em nós cheirar um incenso que pertence só a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Mas Gease, irmãos, tomado por um espírito que não provinha de Deus, foi atrás de Naamã, interceptou ele no caminho e disse a ele: eis que meu senhor mudou de ideia, porque recebeu alguns profetas, e ele pede então que você dê algum prêmio para ele, para de alguma forma atender aqueles que chegaram a ele. E logo Naamã fez questão de dar alguns prêmios para eles, alguns benefícios que havia levado, ouro, prata e assim por diante, vestidos, e ele trouxe e escondeu na sua casa. E quando se apresentou na presença de Eliseu, glória ao nome santo do Senhor, Eliseu pergunta: Gease, onde fostes? E ele então mente, e Gease diz para ele, e Eliseu diz para Gease: porventura meu coração não esteve com você quando você correu atrás do general, do Naamã, do assírio? Eis que a lepra que estava nele passará para ti. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, não tenhamos por princípio nos prevalecer daquilo que é mérito só de Deus. Diz a palavra que a minha glória eu não darei a ninguém, não dividirei com ninguém. Glória seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, que saibamos reconhecer todo mérito, toda honra, toda glória pertence única e exclusivamente a Deus. Glória seja o nome santo do Senhor. E para finalizar a palavra, irmãos, que coisa linda o comportamento dessa menina. Ela por si só já é um grande ensinamento para todos nós. Numa situação constrangedora, cativa, destituída de tudo aquilo que era sua terra, seus parentes, não teve no seu coração a ira, não teve no seu coração vingar-se de ninguém. Então, irmãos, como diz em algum ponto da palavra, sejamos como o sândalo que fere o machado que lhe corta a raiz. Glória seja o nome santo do Senhor. Que tenhamos o mesmo espírito que tem essa menina. Paguemos, se houver alguém que nos faça o mal, pague o mal com o bem, porque o Senhor te recompensará. Glória seja o nome santo do Senhor. E o Senhor repete mais uma vez: a lepra espiritual que possa estar no teu coração, que possa estar na tua alma. Glória seja ao Senhor. Se preciso mergulhar 7 vezes, mergulhe 8, pois tu alcançarás de Deus a tua libertação. Glória seja ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Deus, irmão, que culto glorioso. Vila Ré, nosso querido irmão cooperador Lino pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Deixemos aqui nossos pedidos de orações, queridos. Deus abençoe grandemente a todos. Fique com Deus.